Fala pessoal, espero encontrá-los bem, em plena paz. Rogério Lima falando aqui e hoje eu estou com um tema aí, TDAH. E eu com isso, bom, eu sou uma pessoa que posso falar com propriedade sobre o TDAH. Não estarei aqui falando termos técnicos ou aprofundados sobre o transtorno, mas estarei aqui falando sobre as dificuldades e as adversidades de uma pessoa com TDAH. O meu assunto ele se torna sério por causa das situações que implicam no comportamento do TDAH e de tudo que envolve em torno de uma pessoa com transtorno de TDAH. E não só isso, eu não quero me basear apenas no meu transtorno, mas também nos demais transtornos que são o autismo, quem tem descalculia, ele tem também outros tipos de transtornos. Se você perceber, existem, se você fizer uma pesquisa rápida, são mais de 300 tipos, ou bem mais de 300 tipos de transtornos associados, transtornos não visíveis, tá? E a seriedade da minha gravação aqui é em torno de todo um sofrimento, de toda uma dinâmica, de toda uma situação que envolve o TDAH. O TDAH ele é expansivo, ele é a pessoa que faz a festa onde chega. Óbvio que não todos, mas a grande maioria deles. Aquele que é mais imperativo tem esse tipo de comportamento. Mas os transtornos, autismo, TDAH, descalculia e outros tipos de transtornos que fogem da minha memória, são transtornos que não são visíveis, mas eles estão lá. E você olha para a pessoa e diz assim, nossa, você é tão normal, você parece ser tão normal. Não parece que você tem algum tipo de transtorno. Bom, eu teria todos os motivos para fazer brincadeiras, mas esse vídeo hoje não é para nenhum tipo de brincadeira, mas é para trazer a conscientização e a problemática que existe dentro do transtorno. Eu quero apresentar 3 pontos importantes na vida de uma pessoa que tem um transtorno. Quando você olha para uma pessoa que é cadeirante, você já percebe que ela tem uma certa limitação, porque você vê a cadeira de rodas. Quando você vê uma pessoa com deficiência visual, você já percebe que ela tem uma certa limitação na visão por causa da bengala, por causa de um cão-guia, por causa de uma pessoa que o acompanha. Mas no caso de uma pessoa com transtorno, seja espectro autista, descalculia, seja o TDAH, você não consegue perceber até que essa pessoa manifeste através de um comportamento. E eu vou dizer uma coisa aqui para você. Uma das coisas que mais ouço e que de uma certa forma me incomoda é assim, ó. Pronto, agora todo mundo tem TDAH. Outra coisa que se fala, não se fala outra coisa. Agora todo mundo tem TDAH. Parece que o assunto da moda é TDAH. Virou moda ter TDAH. Virou moda ter autismo. Virou moda ter dislexia. Não, não virou moda. Não é uma questão de moda. A proposta do meu vídeo aqui é para dar voz para pessoas que, de uma certa forma, não têm coragem de falar e têm vergonha do seu comportamento. E eu vou falar com propriedade, porque imagina você descobrir que tem o TDAH, o autismo, e você lembrar que todo o teu comportamento estava associado a um transtorno que você não sabia. E vamos falar a verdade, a maioria ou boa parte das pessoas que criticam o transtorno ou quem tem o transtorno, talvez sejam até pessoas que tenham transtorno, mas não sabem que tem. Estão criticando coisas que não entendem como funciona, como é que é na prática, na pele, no dia a dia, o que sofremos e o que também fazemos as outras pessoas sofrerem. E é isso aqui que eu quero trazer hoje, que é muito importante. Eu pensei muito em gravar esse vídeo, e eu sei que tem pessoas que vão começar a criticar, a falar, mas esse vídeo não é para você que não aceita, que não concorda, não é para você. Esse vídeo aqui são para pessoas que
estão lutando, estão no início da descoberta do seu transtorno, do TDAH, descalculia, autismo, enfim, inúmeros transtornos que temos. O autismo em vários graus, o TDAH em vários graus, enfim. Olha, uma certa vez aqui na igreja eu falei sobre o TDAH e ministrei sobre os comportamentos dos discípulos e o comportamento das pessoas. Até que um dia eu fui visitar o pai de um irmão no hospital e na volta ele falou para mim, puxa, eu tenho, isso aqui é uma questão até de esquecimento que o TDAH ele tem com muita facilidade. Aquele que daltônico, eu sou daltônico. E eu disse, mas sério? Ele disse, sim, sério. E ele contou a luta que ele tem em relação ao daltonismo. Não sei se também é assim que fala. E ele falou assim para mim, cara, eu acho muito importante quando você fala sobre o teu transtorno. Porque quando você falou a primeira vez, a minha esposa me cutucou e ele disse para mim, olha, eu me senti humano, saber que tem outras pessoas que têm outros tipos de transtornos e outros tipos de limitações. Isso me deixou emocionado, isso me deixou dizendo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa que faça diferença na vida de alguém. Por isso que eu estou dizendo que para os críticos, para aqueles que ainda têm relutância em entender como é que é a questão dos transtornos, das situações que envolvem todo o transtorno, todo tipo de transtorno. Eu quero pontuar aqui 3 situações. Eu quero trazer 3 pontos importantes para você que convive com TDAH e que convive com pessoas com TDAH. Você que é TDAH, autista, que tem descalculia, gente, você não tem noção. Primeira coisa, nós não escolhemos nascer assim, tá? Nós não escolhemos nascer assim. Isso aí não é adquirido por causa do uso de telas, excesso de telas. Isso não é adquirido por causa de algum trauma da infância. Não, a gente já nasce com isso. A gente já nasce com isso. É uma condição hereditária. Se eu for fazer uma pesquisa, por exemplo, eu tenho minha irmã que tem, meu irmão possivelmente tenha, tá? O meu filho mais velho tem. É bem provável que os meus netos terão, porque é algo genético. É algo que a gente não programa nascer com isso. Não escolhi nascer com isso. Também, óbvio, que eu não quero aqui romantizar o transtorno. Não quero aqui trazer um vitimismo. Não. Eu sou tão qualificado como qualquer outra pessoa. Eu sou tão capacitado como qualquer outra pessoa, assim como o autista, o que tem descalculia, o outro que me falou que tem ali o daltonismo. Nós somos tão qualificados quanto temos certas limitações. Eu já estou indo para a minha 3ª faculdade, gente. Isso é uma prova de que eu sou tão capaz como qualquer outra pessoa. E isso, para mim, é muito importante. Isso, para quem tem o TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno, é muito importante. É fato que aqui eu deixarei de falar esquecerei de falar de muita coisa, porque a intenção aqui não é esgotar o assunto, mas é trazer uma conscientização para todos nós. Então, eu não pedi para nascer assim. Eu não escolhi nascer com essa condição. Se eu pudesse, eu teria dito, não, eu quero nascer diferente. Mas foi a condição que foi me proposta. Estou eu aqui enfrentando ela, me adaptando a ela ainda. Descobri próximo aos 40 anos, vou fazer 42. Tem quase 2 anos que eu descobri através de um diagnóstico, não é um exame de sangue, ressonância, não. São uma avaliação que é feita e ali, através dessa avaliação, com uma pessoa capacitada, eu fiz com um psicólogo, alguns fazem com um psiquiatra, enfim, neuro, enfim, cada um dentro da sua área pode fazer, esses especialistas, eles podem fazer, aplicar aí o teste. Eu descobri através da percepção da minha esposa, pois ela
estava em formação ainda na psicopedagogia, e quando chegou na área dos transtornos, que olhou ali o comportamento de um TDAH, ela olhou para mim e disse assim: Rogério, eu acredito que você tem TDAH. Eu disse: mas que negócio é esse aí? E ela me explicou. E depois que ela começou a falar, eu comecei a procurar, porque todos os meus comportamentos até então começaram a fazer sentido. Gente, você não tem noção. Eu comecei, depois do meu diagnóstico, eu comecei a lembrar de situações erradas que eu fiz, de esquecimento de coisas que, puxa, por exemplo, eu me lembrei que fui na padaria comprar pão de bicicleta, fui de bicicleta e voltei para casa a pé, tinha deixado a bicicleta na porta do mercado, da padaria. Eu lembrei que ali por volta de 12, 13, 14 anos, não me lembro bem, eu fiquei reprovado em matemática por causa e a prova de recuperação era sobre dúzia. E eu lembro que meu pai me perguntava quanto é uma dúzia. Eu dizia, uma dúzia é 10. E duas dúzias, 20. Puxa, olha, coisas que são fáceis. Mas são fáceis, são compreensíveis para algumas pessoas. Mas para quem tem um transtorno, irmão, é como se fosse uma barreira, cara. É como uma barreira que se coloca diante daquela pessoa. É como se fosse um bloqueio. Por exemplo, essa semana na minha faculdade tinha uma prova a ser realizada num tal data, que era dali a 15 dias. E quando eu olhei na minha trilha de acesso da faculdade, eu pensei que era naquele final de semana. Eu estava num sábado e achei que no domingo, teoricamente, iria encerrar a minha trilha, e eu tinha metade de uma apostila para terminar. Cara, eu estudei como um louco. Até que eu resolvi dar uma olhada na data de novo. E quando eu olhei, não era naquele dia. Era dali a 15 dias. E aquilo ali é um problema muito doido. Então, primeiro de tudo, nós não escolhemos nascer assim. Segundo, nós vamos sempre errar. Nós vamos sempre errar. O autista ele vai ter o padrão de funcionamento dele, ele não vai gostar de certas coisas, não vai gostar de toque, não vai gostar de abraço de certas pessoas, ele não vai gostar de movimento, de multidão, de barulho. O TDAH ele vai errar. Eu erro na leitura, eu leio palavras erradas, eu tenho interpretação errada do texto, eu escrevo errado. Por exemplo, a minha falha mais comum na escrita é quando eu estou digitando e escrevo a palavra mais, eu escrevo M-I-A-S. E isso se aplica a outras palavras que não me lembro agora. Eu falo, às vezes eu estou dando um estudo, dando uma palestra, e de vez em quando eu dou uma olhada e tem lá uma palavra escrita errada. Nós vamos errar, sim. Nós vamos errar. Eu vou esquecer coisas, eu vou esquecer coisas que minha esposa falou, coisas que meus filhos falaram, eu vou esquecer coisas que pessoas do meu dia a dia falam, eu vou esquecer. Não é algo que eu procuro, mas, porém, entretanto, todavia, eu tenho que criar, e eu criei métodos para me ajudar a ter um controle sobre a minha programação. Eu tenho uma agenda semanal, eu escrevo nessa agenda quais são os meus compromissos da semana, quais são as minhas datas e compromissos importantes para aqueles dias, reuniões, encontros, visitas, palestras, atividades. Puxa, são muitas coisas. E isso o esquecimento me trouxe muitos problemas. O esquecimento me trouxe eu esquecer compromissos importantes. Ontem mesmo eu esqueci um. E isso machuca, isso traz problemas. Eu começo a me cobrar. Eu tenho a questão da autocobrança. Eu já tenho isso por causa do meu temperamento. A autocobrança faz parte de mim. E uma coisa eu tenho que entender. Uma das coisas que eu preciso entender é a autoaceitação.
Eu não tenho, não é esse transtorno, ele não tem cura. Eu vou ter que conviver com ele para o resto da minha vida. Eu vou ter que me esforçar mais do que os outros, eu vou ter que ler mais atento que os outros, eu vou ter que me disposicionar mentalmente mais do que os outros, eu tenho que procurar ajuda de um profissional da área para poder facilitar. Eu estava vendo esses dias vendo pessoas famosos que têm TDAH, e eu vi que a Tata Werneck, que é uma humorista, o profissional da saúde que ela procurou, que atendeu ela, disse que o medicamento iria inibir a capacidade de improviso dela. Então, ela não toma o medicamento. Eu tomo Ritalina, eu tomo Atenze, são os medicamentos que eu tomo e eles têm duração de 4 horas. Eles são os medicamentos mais em conta, custa 30, 40, 50, 60 reais, depende do fabricante, mas tem aqueles que têm a duração de 12 horas. E o propósito do medicamento é trazer a minha concentração para aquilo que eu estou fazendo. Muitas vezes eu não sei, sério mesmo, gente. Eu não tenho vergonha de dizer, e isso aqui é para ajudar outros que têm a mesma condição que a minha, a mesma dificuldade que a minha. Eu não sei, muitas vezes eu escrevo alguns, eu não sei se escrevo com L ou com U. Cela, eu não sei se é, eu não sei se é com S ou com C. Porque eu não sei se é separado, se é junto, se é com acento, eu não sei, eu não consigo gravar essas coisas. Eu escrevo errado, eu vou trocar, né? Eu não sei se uso o acento ou não, o acento circunflexo ou agudo, eu não sei. Na maioria das vezes eu não sei onde é que se usa. Isso eu já me cobrei muito, até o momento que eu comecei a me aceitar. Eu tenho essa condição, eu não posso mudar. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que tem autismo e depois de 50 anos descobriu que tinha o autismo e ele se cobrando. Eu disse para ele, se te ajuda, eu também tenho as mesmas dificuldades que você. Eu me cobro tanto quanto você. Eu assisti outro dia, eu falei para essa pessoa e falo para vocês também. Outro dia eu assisti a série The Chosen. E vocês sabem que tem o Tiago Maior, a Bíblia chama Tiago Maior e Tiago Menor. Eu não sei se o Tiago Menor, originalmente, ele tinha uma limitação física, pois na série The Chosen, ele tem uma limitação, ele puxa de uma perna, ele manqueja de uma perna. Mateus é autista, é nítido que Pedro tem TDAH, tá na cara que aquele cara tem algum transtorno. Só que o Tiago Menor em questão, Jesus separa os discípulos de 2 em 2 para irem nas cidades pregando, expulsando demônios, curando pessoas. E no The Chosen, o Tiaguinho, eles chamam de Tiaguinho, chega para Jesus e, Senhor, eu precisava conversar com você. E Jesus fala, o que é que você quer? Ele disse assim, Senhor, como é que eu vou sair por aí pregando, curando pessoas, sendo que eu sou uma pessoa que preciso de cura? E Jesus disse para ele, é aí, diante da tua limitação, diante da tua condição, diante do teu problema, e agora eu coloco a minha fala, diante do teu transtorno, que você vai ser usado para curar pessoas, você será usado para tratar pessoas. O reino de Deus será glorificado em cima ou diante do teu problema, diante da tua condição. Cara, eu chorei praticamente todos os episódios da série The Chosen. E essa parte aí eu me emocionei para variar, porque eu olhei e disse, cara, é isso aí. Deus quer ser glorificado diante do meu transtorno, diante da minha condição. Eu quero ajudar outras pessoas com os mesmos transtornos. Eu não quero ter vergonha de falar sobre isso. Eu quero ser uma voz para pessoas com transtornos. Eu quero ser uma voz. Eu sei que minha voz não será alcançará tantas pessoas assim, mas o máximo de pessoas que eu alcançar, se eu alcançar uma pessoa e conseguir ajudar uma única pessoa, eu estarei satisfeito porque eu cumpri um propósito. Em terceiro e último lugar, uma das coisas que para um TDAH, um autista, eu não sei como que tem descalculia, que é disléxico, eu não sei, mas
para quem eu conversei que tem autismo e TDAH, a cobrança dói. Cara, você não tem noção. Você sabe quantas vezes a pessoa que tem TDAH é cobrada? Eu fui cobrado pelos meus pais, óbvio. Fui cobrado pelos meus professores. Eu não fui um bom aluno. Eu não fui um bom filho. Eu não fui um bom membro de igreja, porque eu aprontei coisas nesse tempo. Eu tive namoradas. Eu não fui um bom namorado. Eu fui péssimo aluno. Péssimo aluno. Hoje as pessoas olham para mim e dizem assim, não faz sentido de dizer que você foi um péssimo aluno, porque não parece. Eu senti na pele. Eu vou dizer uma coisa para você, que a cobrança dói. De tanto ser cobrado, a pessoa que tem TDAH e que ela é cobrada, ela se inibe, ela se fecha dentro de si. O autista também acredita que ele tem essa mesma situação. A gente se inibe. Por exemplo, eu digo, uma vez uma mãe procurou minha esposa para conversar sobre o problema de dificuldade da sua filha. Era alguém da nossa família. E eu disse para ela assim, Deise, disse para essa mãe aí, que assim, ó, não cobre excessivamente, porque quando criança e quando se tornar adulto também vai ser a mesma coisa, ele vai ter receio de tomar decisões, porque a vida inteira foi cobrado, e é cobrado até por coisas que não deveria ser cobrado. E a gente não vai ter capacidade de saber se é para fazer ou não. Porque a gente é tão cobrado, tão privado, tão castrado, que a gente começa a pensar, eu devo fazer isso? E na hora que não faz, as pessoas cobram. Mas por que você não fez? Sabe por quê? Porque a cobrança em excesso limita a nossa capacidade. Se você for observar, famosos como Will Smith, é uma pessoa que tem uma capacidade de criação criativa, é um cara super inteligente. Tom Cruise, Bill Gates, Michael Phelps. Você vai ver inúmeras pessoas que elas têm capacidades. E se as pessoas... Você sabe, essas pessoas elas cresceram. Você sabe quantas pessoas poderiam estar num nível muito maior, mas não estão porque foram castrados, poderiam se tornar alguém de influência. Bom, esse meu vídeo aqui é para ajudar você que tem TDAH, autismo, descalculia, dislexia. É para orientar você que é da igreja, você que é pastor, líder, padre, líder de célula, professor na escola, professores, diretores, famílias. Todos nós precisamos entender os transtornos. Você não é obrigado a aceitar, a conviver. Mas todos nós somos obrigados a respeitar. Somos obrigados a criar um ambiente de aceitação para essas pessoas. Nós somos obrigados a isso. Nós somos obrigados a criar um ambiente mais propício na igreja, escola, faculdade, trabalho. Essas pessoas que têm transtornos, elas não duram muito, a maioria delas não duram muito no trabalho. E eu poderia, depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre o TDAH e a igreja. E quão difícil é ser um TDAH e estar na igreja. Sabe que eu fui chamado de endemoniado na igreja? Não era à toa, né? Por causa dos meus comportamentos. Mas eu era chamado de endemoniado. Eu também não culpo as pessoas. Bom, aqui fica a minha fala de ajuda. Fica aqui o meu pronunciamento. E se isso ajuda, eu também tenho tanta dificuldade quanto você. O que todos nós precisamos ter nos dias de hoje é a tal da empatia, é colocar-se no lugar do outro. Sabe, gente, eu sei o quanto a minha esposa sofre com as minhas condições. Eu sofro com minhas condições, com os meus erros e as minhas falhas. Eu contei aqui o mínimo do mínimo, o superficial. Eu sei, eu imagino. Quando eu oriento o meu filho, que tem TDAH, Isaac, é pensando para que ele não erre como eu errei. É alguém que já abriu o caminho e está ensinando para os outros que vêm atrás por onde deve seguir. Esse é o meu papel aqui.
ensinar você, ajudar você a seguir por um caminho. Eu não sou especialista em TDAH, eu sou alguém que tem TDAH, mas eu quero dizer para você que eu estou disponível a ajudar a você com material, com dicas, auxiliar você nas mais diversas situações que você precisar, tá? Que Deus continue abençoando você. Espero que você tenha sucesso em todos os seus empreendimentos e que você cresça em todos os sentidos. Deus abençoe.